Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a vida de vocês. Que bênção termos a oportunidade de celebrarmos mais um domingo a ressurreição do nosso Salvador Jesus. Jesus é a grande razão da nossa esperança. Nós olhamos para a vida com uma outra perspectiva quando a nossa fé está alicerçada sobre Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Eu quero compartilhar com vocês brevemente um devocional hoje, nessa manhã, que é uma síntese, um resumo do que devo ministrar, se Deus permitir, logo mais, às 10 horas na Bíblica, aqui na Serra, e também às 18 horas. Em Suzano deve estar nosso irmão, nosso querido irmão, presbítero Vagninho, que também é o pastor da Igreja Bíblica em Suzano. As suas orações hoje são mais do que bem-vindas. Por causa dessa mudança climática, acho que um pouquinho de gripe, a minha voz está meio prejudicada, então hoje, mais que nunca, suas orações são muito, muito necessárias. Eu quero também aproveitar esse momento e agradecer, gente. Eu me sinto muito sensibilizado e feliz por ver que alcançamos aqui no Instagram a marca de 10 mil seguidores. Eu sei que isso é muito generoso, mas um ato de graça, de generosidade por parte de todos, afinal de contas, nós nem produzimos tanto conteúdo assim, mas eu gostaria de poder servir ainda melhor aos irmãos. Se você tiver alguma sugestão de algo que você gostaria de receber por meio dessa plataforma, você pode mandar um recadinho no direct e depois eu vou trabalhar para ver se consigo atender essa solicitação. E se você estiver acompanhando pelo Facebook, também agradeço o número crescente de seguidores que temos, assim como no YouTube, uma plataforma que não é fácil de fazer conteúdo, mas estamos quase chegando a 7 mil seguidores também no YouTube. Muito obrigado de coração. Lembrando que você pode ter acesso a estudos devocionais, de áudio, de vídeo, pelo site www.leandrotarrataca.com.br. E também deixar um convite especial para vocês. Nós estamos na reta final agora das inscrições para o Global Leadership Summit. Nós chamamos carinhosamente de Summit, que vai acontecer na Igreja Bíblica da Serra, nos dias 7 e 8 de junho. Agora, chegando aqui, já está pertinho, as inscrições se encerram na quarta-feira e o primeiro lote de inscrições se encerra agora na segunda. Se você planeja participar de algo que é uma ferramenta para você afiar o seu machado, investir um tempo para que você se torne alguém que tem uma influência ainda mais eficiente, faça a sua inscrição. Você pode encontrar, se estiver no Instagram, no link da BIOS. No Facebook vou deixar o link também disponível aqui e também no YouTube. Deus abençoe vocês grandemente. Nosso assunto de hoje é ser rico, mas não ser rico como muitas pessoas nesse mundo imaginam. É ser rico em generosidade. Segunda carta de Paulo, capítulo 8, versículos de 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Evidentemente, esse texto traz um destaque paradoxal, uma ênfase que é contrária à opinião geral das pessoas, quando o texto nos diz no versículo 2 que no meio de prova, de tribulação, eles manifestaram a abundância de alegria e que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ricos em generosidade.
O pano de fundo desse episódio registrado aqui na segunda carta de Paulo é o seguinte. A igreja em Jerusalém, ela estava sofrendo uma grande perseguição. E por conta daquela perseguição, prisões, o espólio dos seus bens, e a consequência disso era pobreza, escassez e, não em poucos casos, fome. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, promove então uma rede de apoio envolvendo as igrejas gentílicas, as igrejas não judaicas. E especialmente as igrejas da Macedônia se uniram a ele. A igreja de Filipos, a igreja da Bereia, a igreja de Tessalônica. Mas essas igrejas também sofriam de escassez. Viviam numa região muito pobre, de muitos desafios. Mas existia uma igreja rica, próspera, era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto parece ter muito mais visibilidade pelo que dizia do que pelo que fazia. Eles tinham dito que se envolveriam na ajuda a essas igrejas carentes, especialmente as igrejas que estavam em Jerusalém. As comunidades de fé sofrendo em Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, nessa carta, usa 3 argumentos para mostrar a importância e o valor da riqueza de generosidade e assim sensibilizar a igreja de Corinto a cumprir aquilo que eles tinham dito que fariam, mas não fizeram. Poderíamos dizer que a igreja de Corinto era uma igreja que estava vivendo de canções e sermões, mas não de ações. O convite de Deus para nós é que eu e você, como cristãos, não vivamos apenas de canções e sermões, mas vivamos de ações. Deixa eu ver, Anderson. Bom dia, meu querido. Bênção sobre a sua vida. Obrigado pelo seu recadinho. Então, consideremos o seguinte. Qual era o combustível que mobilizava aquela comunidade de fé e que Paulo acreditava que mobilizaria também a igreja abastada de Corinto? Paulo enfatiza a graça de Deus. Note o versículo 1. Vos fazemos conhecer a graça de Deus. Versículo 3. A graça de participarem. Versículo 7. Assim também abundeis nesta graça. Versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça. Quando nós somos sensibilizados pelo favor imerecido de Deus em nossas vidas, quando entendemos que somos objeto do amor de Deus, quando entendemos aquilo que disse o apóstolo João em sua carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, esse amor que temos por Deus, motivado pela graça que encontramos em Cristo Jesus, nos leva a sermos pessoas tão generosas, generosas com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso tesouro. Por quê? Porque mais do que o tempo, mais que o talento e mais que o tesouro, amamos o Deus gracioso que nos alcançou. Isso faz total diferença na maneira como nós lidamos com os desafios da vida. Por isso, o capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 2, ele diz que porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Em outras palavras, não há tribulação ou escassez que possa impedir alguém sensibilizado pela graça de Deus de continuar manifestando atos de generosidade, encontrando caminhos para abençoar a outros. Meu sogro costumava me contar essa história de que quando a Coreia vivia muita escassez, uma família tinha 2 jumentos. E esses 2 jumentos eram utilizados para arar a terra. Mas a família soube de uma obra missionária que estava acontecendo, um lugar em que estavam pregando o evangelho, e eles decidiram, sem qualquer restrição, doar um dos jumentos. E fizeram isso, doaram para a obra de Deus generosamente, apesar da escassez daqueles tempos. A consequência disso é que tiveram então que continuar trabalhando, tendo um jumento arando e outro trabalhando, arando a terra com a força da própria mão. E alguém perguntou: vocês não se arrependem de terem doado um jumento para fazer a obra de Deus ali, quando vocês poderiam ter 2? E a resposta daquela família foi não. O que nós nos arrependemos é de não termos doado os 2 jumentos para investirmos na obra de Deus. Isso é riqueza de generosidade que pode florescer e abundar
mesmo em meio a tempos de escassez. Então tenha em mente que, primeiro, a generosidade é a expressão da graça de Deus. É um termômetro. Se somos sensibilizados pela graça de Deus, seremos pessoas generosas. Com o nosso tempo, teremos tempo para ouvir o outro, para dar atenção ao outro. Com o nosso talento, dedicaremos o nosso talento para ajudar as pessoas e os nossos tesouros. Segundo, a generosidade nessa carta de Paulo aos Coríntios é exemplificada por Cristo. Ele diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Na teologia cristã, nós sabemos que Jesus é Deus que se fez carne. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo, mais tarde ele diz, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus, em toda a sua riqueza divinal, ele velou tudo isso para vir ao nosso encontro e nos socorrer nas nossas dores, nas nossas angústias. Na carta aos Filipenses, Paulo diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, como uma figura semelhante aos homens. Ele humilhou-se totalmente até a morte de cruz. Ou seja, a generosidade de Jesus é o nosso grande exemplo. Primeiro, a generosidade é uma expressão da graça de Deus. Segundo, a generosidade é um exemplo na pessoa de Cristo que todos nós devemos seguir. É espantoso que algumas vezes nós tenhamos uma atitude mesquinha, tão contrária ao Evangelho. Pensamos apenas na nossa própria vida. Não temos tempo sequer para um filho, não temos talvez a oferta de um talento para um pai, um irmão, alguém necessitado. Não oferecemos nossos tesouros e pensamos apenas na nossa própria vida. Isso é tão contrário ao Evangelho. Lembre-se, o convite da generosidade é que a nossa vida cristã vá além de canções e de sermões e se traduza em ações. E finalmente nós vemos também que a vida de generosidade é resultado da nossa perspectiva de que Deus é quem nos recompensa. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, em abundância ceifará. E parece que Paulo está ecoando o ensino de Jesus em Lucas 6,38. Dai, é um imperativo, seja generoso, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O contexto de Lucas, capítulo 6,38, permeia muito mais do que a doação de bens. Permeia como lidamos com as pessoas, quando exercemos algum juízo, quando oferecemos misericórdia ao outro. É nesse contexto que Jesus diz: dai, seja generoso, e você também vai receber com grande generosidade, numa medida boa, recalcada, sacudida, transbordante. Naqueles dias, as pessoas usavam túnicas longas e que muitas vezes eram utilizadas como bolsões. Você esticava a parte da frente e ia colocando os itens ali. E o texto diz que quando você é generoso, Deus vai usar pessoas, o plural aqui é recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Quer dizer, Deus vai usar outros recursos, outras pessoas, para que você receba ainda mais, para que você possa doar ainda mais. É, por assim dizer, uma bendita retroalimentação de quem é abençoado pela graça de Deus. Deseja oferecer graça de Deus. Assim temos 3 lições nessa passagem sobre sermos ricos em generosidade. A primeira é que a generosidade é uma expressão da graça de Deus. Segundo, a generosidade é exemplificada na pessoa de Cristo. Terceiro, a generosidade é sempre recompensada por Deus. Gente querida, eu vou encerrar aqui, poupar um pouquinho a voz hoje, mas agradeço por esse tempo, por essa prosa breve. Que Deus abençoe você grandemente, que você seja rico, muito rico, mais rico em generosidade. Forte abraço, até uma próxima.